Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso Encontros com o Clínico Geral. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, porque nós vamos abordar um tema que se intitula sarcopenia. Sarcopenia é o termo técnico da definição de uma síndrome que acomete a força e o desempenho muscular e a massa muscular das pessoas e que levam a uma redução do desempenho físico da pessoa. Então, é bom lembrar que alguns fatores são importantes no desenvolvimento disso. O envelhecimento, após os 60, 65 anos, ela se apresenta. O estilo de vida sedentário, né? A falta de exercício, a falta de atividade física, também é um fator importante, e algumas doenças que também interferem com esse processo. É bom lembrar que nós, depois dos 35, 40 anos, nós todos perdemos massa muscular, que pode chegar até 5 a 10% da massa muscular total a cada 10 anos. Você fazia a conta 35 para 45 para 55. Quer dizer, se a gente não tomar cuidado, vai haver realmente um processo de atrofia muscular importante que vai levar a uma série de problemas. E para isso nós convidamos hoje a fisioterapeuta a doutora Isabel Riera. Deixa eu convidá-la aqui para... Descendo aí na nossa tela. Que aqui ela está. Boa noite, doutora Isabel. Boa noite. Dona Isabel, ela é fisioterapeuta especializada em UTI, no tratamento intensivo, e é correntemente a chefe da terapia intensiva, da fisioterapia da Clínica São Vicente e da Rede Dor, lá na Clínica da Gávea. Então nós temos o prazer de trabalhar juntos já há alguns anos, e muito obrigado pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui sobre assunto que é bastante frequente aí na sua área, então, não é? Eu estava comentando ainda há pouco que a gente, principalmente mais eu do que você, que é muito jovem, mas eu já estou na área da sarcopenia, quer dizer, o envelhecimento é um fator importante, o estilo de vida sedentário, né, é importante, e algumas doenças que levam a isso. Então, doutora Isabel, eu queria lhe perguntar primeiro, como é que você tem encontrado o estado físico dos nossos pacientes, quer dizer, que chegam no CTI, chegam no hospital, que o pessoal está se cuidando, está chegando com muita atrofia. Qual é a sua experiência em relação a isso? O que você diria? Primeiramente, queria dar boa noite, agradecer ao senhor o convite. Estou muito lisonjeada. Como o senhor falou, são muitos anos aí de parceria. Eu Uhum, estou como coordenadora aí do serviço de fisioterapia lá da São Vicente. Então, como a gente tem encontrado? O hospital, atualmente, de uns talvez 3 anos para cá, ele está com um perfil de pacientes um perfil mais cirúrgico, não tem um perfil prevalente de superidosos, é um perfil ali entre 50 e 65 anos. E os perfeito. pacientes mais idosos que a gente encontra, nós temos uma ferramenta de avaliação de funcionalidade e de força. Então, os pacientes que a gente já encontra com uma funcionalidade declinada, a gente usa uma escala validada, que é o IMS, é uma escala internacional de funcionalidade. A dinamometria, que é a força de preensão palmar, que é fundamental, é o padrão ouro, inclusive, do diagnóstico de sarcopenia, junto com a avaliação da massa muscular. Então, se a gente já, para o paciente internado em terapia intensiva, tem um ponto de corte diferente do paciente ambulatorial. Então, aqueles pacientes que a gente já encontra com a força declinada. E aí a gente aplica o questionário do SARC-F de fragilidade, e esses pacientes Perfeito. uma prevalência pequena, 10%, até menos um pouco do que 10%. A grande maioria a gente vê com um bom estado físico, assim, o nosso público acaba sendo um público que tem acesso à saúde, né? Tem acesso Os ao cuidados, né? tratamento, aos Cuidado. cuidados, à equipe multiprofissional, à nutrição. Então a gente acaba vendo um público que é mais dependente, é um público menor.
E aqueles que entram com a funcionalidade preservada, ou seja, uma semana antes da internação, esse paciente ele é totalmente independente. Então, a gente tem isso estratificado na avaliação e a gente compara como ele sai. Então, na alta hospitalar, se a funcionalidade dele se manteve. Isso mostra que a gente tem um plano individualizado, e aí, para isso, um plano individualizado de fisioterapia inclui a integração com a equipe multi, então, nutrição, fono, equipe médica, que tudo isso precisa estar alinhado. E no nosso o público nosso que tem essa funcionalidade preservada, 85% sai com a funcionalidade preservada na alta hospitalar. Os Ótimo, ótimo. 15% que declinam, eles são divididos entre os pacientes cirúrgicos e os clínicos. Então, a gente faz uma análise crítica desses pacientes que declinam, e aí tem a depender a gravidade da doença, tem vários fatores, né? As comorbidades anteriores, como o senhor bem falou, os fatores de risco. Então, o estado físico, a sua minoria, é um estado físico anterior já comprometido. Perfeito, ótimo, é isso mesmo. O segundo lugar, eu gostaria de uma opinião sua sobre o papel da fisioterapia, principalmente a motora e respiratória, também é muito importante na recuperação do pós-operatório, né? Nós sabemos que pacientes de cirurgia abdominal que pode complicar a parte pulmonar, cirurgia ortopédica pode levar a problemas, né, de voltar a custar, Trombose. começar a andar, né? Que volta aqueles aumentos de tendência para embolia pulmonar, trombose venosa, Isso. né? Como é que é Uhum. o papel da fisioterapia nesses casos aí? Então, nós Uhum. também temos indicadores já bem estabelecidos. No pós-operatório, a fisioterapia é fundamental na prevenção de complicações e também na devolução da autonomia do paciente, né, na funcionalidade. Nós temos indicadores já bem estabelecidos, por exemplo, no pós-operatório de ortopedia, tanto as artroplastias de quadril, e joelho. Em até 24 horas, o paciente já fica de pé. Então, a mobilização precoce Isso. muito acontece de forma bem estruturada. Nos pós-operatórios de gastroplastia, onde a gente sabe também que tem um alto índice de TEV, né? Uma cirurgia que tem um alto risco de trombose. Tromboembolias. Então, em 24 horas, menos de 24 horas, inclusive, o paciente entra na Ótimo. cirurgia, até 8 horas depois ele já está deambulando e em 24 horas ele tem alta. Então, a fisioterapia tem um papel primordial pensando aí na deambulação precoce, na mobilização precoce, para que o paciente tenha um desfecho melhor e tenha uma alta mais rápida e com a Mais precoce, funcionalidade mais precisa. precoce. Exatamente. Perfeito. Eu que já tenho algumas décadas de estrada, eu posso dizer que melhorou muito, né? Porque antigamente, mesmo que não, o papel do fisioterapeuta aos 30, 40 anos atrás quase não existia, né? E depois o paciente custava levantar, era aquela uma dor, aquela. Não tínhamos essa consciência, pô, que era Tinha muito muitas importante, né? barreiras, né, Muitas doutorzinho? barreiras, Muitas exatamente. barreiras. Hoje em dia a gente Mas sabe que é seguro, existem é, protocolos estruturados, a gente consegue fazer com é, muita segurança. a técnica cirúrgica aperfeiçoada, o material cirúrgico que é usado cada vez melhor, né? E Uhum. realmente os fisioterapeutas especializados nas áreas que são operadas, né? Fez toda a diferença, seguramente, que para os pacientes isso é essencial, né? Muito bom, perfeito. Agora, finalmente, como é que a gente pode prevenir ou combater a sarcopenia? O que é que a gente pode fazer para a população em geral? Porque nós estamos vivendo mais, né? A população de terceira idade aumenta no país cada vez mais. E então vai haver uma prevalência de sarcopenia na população. Como é que a gente pode fazer para tentar coibir isso aí, reduzir da melhor maneira? Então, a boa notícia é que é totalmente prevenível e a gente consegue combater, né? São fatores multimodais, então, juntando nutrição, fisioterapia, fono, a parte dos eletrólitos também, magnésio, fósforo, ver a parte de disfagia. Então, assim, a prevenção é no hospital, né? Vamos pensar nos pacientes internados, a gente identificar o mais precocemente possível os sinais de fragilidade, fazer uma avaliação direcionada com as escalas, né? Ver a funcionalidade, a força de preensão palmar, que é padrão ouro de diagnóstico. Se a gente encontrando, então, viu que o paciente é frágil, viu que ele tem uma força reduzida, a gente aí já começa a prescrição individualizada, tendo um aporte proteico adequado, né? Importante. Uhum. Fazendo já o exercício de força, musculação dentro do hospital. Hoje a gente tem uma sala de reabilitação. Quando o paciente não pode ir,
por alguma razão, ou por isolamento de contato, a gente leva a caneleira, os pezinhos para o quarto. A gente tem as bikes pequenininhas, aqueles cicloergômetros portáteis também. Então, assim, força, movimento é fundamental para o tratamento da sarcopenia. A prevenção é exercício físico, musculação. Não tem jeito, não tem como fugir. A musculação, um aporte nutricional adequado e atividade física, alimentação, é basicamente isso. A prevenção é exercício Perfeito, de força perfeito. principalmente. Então, o pessoal que tá escutando a gente, ó, vamos sair do sofá, né? Sair do É sofá, isso, deixar ver menos televisão, ver menos é isso. computador, ver menos internet e fazer submeter. Se você não tem força de vontade, então se você, enfim, não é muito ligado nisso, procura um auxílio de um profissional, ou pede o seu médico, o seu clínico para indicar uma Isso, boa nutricionista, um bom fisioterapeuta ou um personal para te orientar o que você deve fazer. Tem que levar isso a sério, que isso aí realmente é exato, fundamental para uma qualidade de vida boa, não só viver exatamente. mais, mas viver bem. E como Viver o senhor bem, está né? falando, ir num clínico, até para ver a parte dos exames, ver se tem alguma questão hormonal que esteja atrapalhando, tem um Isso, alinhamento, um ajuste disso para isso, ficar tudo alinhado e exatamente. você ser encaminhado para um profissional, seja um educador físico, seja a reabilitação. É muito bem lembrado. E, Tem várias as doenças endocrinológicas que mexem com a parte de tireoide, exatamente, suprarrenal, que mexem muito com a parte muscular, perfeitamente. Muito bem, exato. eu agradecer mais uma vez a sua participação, mandar uma boa noite para todos, um bom fim de Imagina. semana e Obrigada, vamos. senhor. Obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma Tá vez. Foi bom, um obrigado aí, prazer. foi muito esclarecedor aí, acho que ajudou muito o pessoal aí a mudar um pouquinho a qualidade de vida aí, ok? Grande Isso. abraço aí, boa noite, Isabel. Obrigado, Obrigada, tchau, doutor tchau. Sidney. Boa Tchau, noite aí, tchau, tchau. tchau, Boa boa noite. noite.